Saudações, senhores e senhoras, alunas e alunas. Este é o 11º capítulo do nosso livro-vídeo de matemática do 7º ano do ensino fundamental, tudo ele dentro do padrão da BNCC. Senhores, se inscrevam no nosso canal para nos ajudar e quando se inscreverem, clique no sininho aí em cima para os senhores receberem notificações. O like aí embaixo também nos ajuda muito. Desejo a todos que tenham bons estudos. Vamos analisar um experimento aleatório. Considere que vamos jogar uma moeda para cima diversas vezes, sempre da mesma forma e no mesmo lugar. E ela caindo sobre uma superfície lisa, e vamos registrar qual é a face que ficou para cima, cara ou coroa. Tá aí o exemplo, com a mãozinha como se for jogar a moeda para cima, ela vai cair no chão, ou ela vai cair de uma forma como vocês estão vendo, que é a cara aparecendo, ou a coroa. Nessa situação, não somos capazes de prever cada lançamento, se vai ser cara ou coroa. Este é um experimento aleatório. Um experimento é dito aleatório quando, em condições idênticas, pode apresentar resultados diferentes. Este resultado variável é devido ao acaso. Os resultados possíveis é chamado de espaço amostral. É as possibilidades que pode acontecer aquele evento. Os resultados possíveis é chamado de espaço amostral. Espaço amostral, no nosso caso, é cara ou coroa, que pode ser representado pela letra C ou um C com um tracinho em cima. Tranquilo? Então, como todo mundo já conhece isso, antes de um partir de futebol, o juiz já joga um cara e coroa, manda escolher campo, quem vai sair a bola. Agora a gente tem que entender o que é um espaço amostral. Espaço amostral são as possibilidades que pode acontecer, ok? Então não esqueçam disso. Agora vamos analisar o que é uma frequência. Uma frequência, quando realizamos um experimento determinado número de vezes, chamamos ele de frequência, ou frequência absoluta, de um resultado de número de vezes que ele ocorreu. No experimento citado, face, cara, foi registrado 52 vezes e coroa 108 vezes. Foi num total de 160 lançamentos. Cara, 52, a frequência 52. Coroa, frequência 108. O total de vezes que foi feito o lançamento, 160. Então a gente sabe que frequência é a quantidade de vezes que ocorreu aquele evento. A quantidade de vezes foi 60, mas a quantidade de vezes que aconteceu o evento saindo cara. 108 vezes saindo coroa. Frequência relativa, denomina-se frequência relativa de um resultado, fazendo a razão entre a frequência dele e o número total de experimento. No caso, a coroa é 52. Cara, 52, coroa 108, total 160. Então, o que é frequência relativa? 58 está para 52 está para 160, porque 52 vezes cara está para 160. Então, se você fizer a divisão de 52 por 160, você vai obter o resultado de 0,325. Transformando esse porcentagem, a gente multiplica por 100, né? Correto? O que acontece? Vai ficar 32,5. É como se a gente tivesse 32,5%, ok? Quando a gente fala em porcentagem, a gente já fala que é dividido por cento. A gente pega o 0,325, multiplica, fica 32,25 dividido por 100. Você pode ver que a casa andou duas vírgulas, que a gente escreve 32,5%. A coroa, que foi 108 vezes, a gente divide também por 160, que foi a quantidade total de vezes julgado. Então, a frequência relativa à coroa foi 0,675. Multiplica por 100 e divide por 100. Escreva em forma de porcentagem. É 67,5%. Isso aí está na aula de porcentagem que eu ensinei para os senhores em capítulo anterior. Então vejamos agora mais algum detalhe com relação a essas frequências. É possível termos frequência relativa sendo a zero ou próximo de 1.
40 estudantes de uma turma do sétimo ano fizeram uma votação para escolher um passeio no clube recreativo no parque. Todos votaram no clube. Sendo assim, a frequência relativa de passar no parque é 0 e de passar no clube é 1. Entendeu? Então, mandaram a turma escolher lá. Quantos de vocês querem ir no parque? Quantos de vocês querem ir no clube? Todo mundo falou, eu quero ir no clube. Então, a frequência relativa das pessoas escolherem de ir no parque foi 0, no clube foi 1. Então, isso que é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, a tabela de frequência de experimento. Ali no resultado da coroa, tivemos a frequência de 52. A relativa, em decimal, é 0,325, porque é 52 dividido por 160. Transformando isso em porcentagem, é 32,5%, nós vimos como que faz. Né? Você divide por 100 e fala, e multiplica por 100, né? Porque aí fica a mesma coisa. Aí ficou 32,5 sobre 100, que é 32,5%. A coroa, 108 dividido por 160, deu 0,675. Dividido por 100, ficou 67,5%. Multipliquei por 100, que andei duas casas, e dividi. Por isso está escrito por cento. 160 é o total, que corresponde a 1, que corresponde a 100% das quantidades de vezes que foi lançada a moeda. Compreendido esse assunto, vamos caminhar mais um pouquinho. A frequência relativa é a divisão, como fizemos, entre o número de vezes em que o dado específico se repete pela quantidade total de dados. A frequência relativa comparada à quantidade de respostas de um dado específico com a quantidade total de respostas coletadas em uma pesquisa estatística. Essa comparação entre uma parte das respostas em relação ao todo é feita através de uma divisão. Por isso que nós fizemos a frequência relativa, nós pegamos coroa 52 dividido pelo total, que é 160. No cara que foi 52, né? A coroa foi 108 dividido por 160 e achamos aqueles valores. Quer ver outro exemplo? É uma pesquisa realizada com 75 pessoas, levantou informações sobre animais de estimação. Animais de estimação que tinha ali naquele lugar, de 75 pessoas, falou 30 gatos, 27 cachorros, e os outros 10 falou outros animais. Então deu 75 pessoas. Se você somar, né, vai dar 75 pessoas. Muito bem. Aí o que acontece? Nós podemos dizer que frequência que teve cão foi 27 sobre o total de pessoas, 75. Então, dividimos. Então, a frequência relativa dá 0,36. Se eu multiplicar por 100, dá 36. Aí eu tenho que escrever que é 36%, porque aí eu dividi por 100 também, o número não alterou. Então, eu escrevi ele em decimal e em porcentagem. Legal? A mesma coisa de gato. Gato era um 30, dividido pelo total de pessoas entrevistadas, 75. A ocorrência de gato foi 0,4, que multipliquei por 100 dá 40. Ficou 40%. Ali quer dizer que é 40 dividido por 100, tá? O decimal é assim que a gente transforma. Aprendemos isso lá em números decimais. Vejamos agora mais um detalhe. O número de vezes que uma variável ocorre é chamado de frequência absoluta, que é FA, ou frequência. A fórmula da frequência relativa é FI, como eu tenho a frequência FA, que é dividido pelo número de vezes que aconteceu, né? Então, FI é a frequência relativa de uma variável qualquer de pesquisa. Isso nós acabamos de fazer tudo aí atrás. FA é a quantidade de vezes que ocorre essa variável na pesquisa. No caso ali, a quantidade de vezes saiu coroa, foi 52, dividido por 160, que é o número de vezes que a moeda foi lançada. Muito bem. É a quantidade de vezes que ocorre a FA absoluta, é aquela vez. No caso da coroa, foi 108. Aí dividi por 160, que foi o número de vezes total. Observações. A frequência relativa está entre os números 0 e 1. Né? Porque 100% corresponde a 1, que é 100 sobre 100, né? Por isso que dá em porcentagem. É comum apresentar a frequência relativa em porcentagem, basta multiplicar por 100. Ok? Então vai variar de 0 a 1. 1 corresponde a 100%, já sabemos disso.
Não tenha muita atenção com esses detalhes quando for pedido a frequência para vocês, ok? Você sabe que a frequência absoluta é a que aconteceu, a quantidade que aconteceu, tá? Vamos fazer alguns exercícios? A seguinte distribuição de frequência se refere a uma pesquisa realizada por uma fábrica contando o número de calças que os seus operários usam com a finalidade de confecção de uniformes. Tá lá, tem número 42, tem 9 pessoas, 44, 16, 46, 10, 48, 5, 55. Então, vocês vão calcular para mim, que eu estou pedindo, a frequência relativa em porcentagem das numerações 42, 44, 46 e 48. Eu vou fazer para os senhores de 42, né? 42 ele fala que é 9. Qual é o total de frequências que aconteceu? Vai lá, dá 9, 16, 25, com 10, 35, com 5, 40, com mais 5, 45. Então, a frequência relativa do número 42 é 9 pessoas para 45 total, fazendo a divisão da 0,2, transformando em porcentagem, que é multiplicando por 100, aí a gente escreve 20%. Bacana? Faz para mim do restante 44, 46 e 48. Façam as divisões. Qualquer dúvida, eu estarei aguardando os senhores lá nos comentários. Esclareço todas as dúvidas, ok? Um segundo aí para vocês fazerem. Eu vou explicando e vou dar uma dica, né? O Departamento de Recursos Humanos da companhia, ok? De hidrelétrica, Luz, fez uma pesquisa sobre a nacionalidade dos funcionários que tem lá na empresa. Aí ela foi e constatou o seguinte: número de funcionário, né? Tinha lá Pedro brasileiro, Joaquim brasileiro, Ramon peruano, Joanita peruana, Maria brasileira, Sérgio brasileiro, Diego argentino, José brasileiro, Silva brasileiro, Pablo peruano. Então, a frequência relativa de cada nacionalidade brasileira e argentina e peruana, nessa ordem. A ordem dele é brasileira, peruana, argentina. Está lá, A, B, C. É 55, 30, tal, tal. Então, vocês vão calcular para mim a frequência relativa sobre os brasileiros. Quantos brasileiros tem em relação ao total de pessoas? Quantos peruanos tem em relação ao total de pessoas? E quantos argentinos tem em relação ao total de pessoas? Da mesma forma que eu ensinei vocês anteriormente, tá? Aí vocês vão ver qual que atende melhor, A, B, C ou D. Mais um bem bacaninha, a tabela a seguir apresenta a frequência absoluta das faixas salariais mensais numa empresa. Menor que R$ 1.000, 6 pessoas. Maior que R$ 1.000 e menor que 2.000, 7. Maior ou igual a 2.000 e menor que 3.000, 5. Maior ou igual a 3.000, 2. Total 20 pessoas. A frequência relativa de funcionários que ganham mensalmente menos de 2.000 é de quanto? Aí vocês vão ver quem é que ganha menos de 2.000, somar a quantidade de pessoas e ver qual que é a frequência que acontece aí, tá ok? Então não se esqueçam, né? Façam aí qualquer dúvida, estarei. Você já sabe quem é que ganha menos 2.000, a quantidade, divide pelo total e depois transforma em. Não precisa, que já deu, é só em decimal, tá? A, B, C ou D, ou é uma das opções. Agora a gente vai estudar, depois que nós passamos a estudar, probabilidade. A probabilidade está associada à chance de um determinado evento acontecer. Muito bem. Encontramos a probabilidade realizando a divisão entre o número de eventos favoráveis pelo total de eventos possíveis. Aí a pessoa, mas o que é isso? Tá, eu estou meio perdido. Não está, não. Vou dizer para vocês aqui, no caso da moeda que nós estávamos lançando, quais as possibilidades que tinham de acontecer? Quais que são os resultados que poderiam sair? O cara ou coroa. Concorda comigo? Não podia sair pé, nem mão, nem chinelo, nem bicicleta. As duas possibilidades, quando você lança uma moeda,
é de cair cara ou coroa. Então, os resultados possíveis são dois, cara ou coroa. Entendeu agora como é que funcionam os resultados possíveis? Fazendo exercício, vocês vão entender melhor. Vejamos aqui alguns detalhes. Um exemplo: uma gaveta tem 5 saias com as cores rosa, azul, vermelha, preta e lilás. Qual a probabilidade de você pegar, sem olhar nessa gaveta, uma saia azul? Certo? Você pode meter na mão lá na gaveta, pode sair um rosa, um azul, uma vermelha, uma lilás. Então, lá tem 5 saias. Então, você tem quantas possibilidades? Vocês já pensaram quantas possibilidades você tem de sair a saia? São 5, né? E quantas que você quer que aconteça? Olha lá. Uma. O evento favorável que você quer que aconteça é uma. E você tem 5 possibilidades que isso aconteça. Você pode colocar lá, tirar uma vermelha, uma amarela, uma azul, mas você só tem um evento favorável, que você quer tirar uma azul. Entre 5 possibilidades. Aí agora, dividindo 1 por 5, você vai ter o decimal e depois a porcentagem, olha lá. 1 por 5 dá 0,2, olha lá. Eu dividi 1 por 5, ela deu 0,2. A continha, a mocinha está mostrando a continha que foi feita aí. Então, aí agora, se deu 0,2, eu multiplico por 100 e divido por 100. Vai dar 20%. 20 sobre 100, olha lá, 20%. Da mesma forma que eu ensinei vocês. Problema resolvido de maneira muito fácil, né? Nós queríamos que saísse uma saia azul e tínhamos 5 possibilidades. Vamos ver mais um exemplo? Ao jogar um dado, vocês já estão acostumados com o dado aí, ó. Nós fizemos aí base de exercícios. Ao jogar um dado, com a probabilidade de obtermos um número ímpar, voltado para cima. Aí tá aí, ao jogarmos um dado, quantos números tem um dado? Né? O dado tem 6 faces. Ele quer que saia um número ímpar. Nessas faces eu tenho o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Não é isso? Eu tenho todos esses números, gente. 1, 2. Agora, ele quer que saia um número ímpar. Então, eu tenho 6 números e tenho 3 números ímpares. Então, o que acontece? Eu tenho 6 possibilidades que pode sair 3. Concorda comigo? Olha lá. Um dado tem 1, 2, 3, 4, 5. Aí o dado ali todo desenhado aberto tem 3 números ímpares e 3 números pares. Então são 6 números. Eu quero que saia pelo menos um número ímpar. Então tem 3 possibilidades em 6. O pessoal pensando aí, ó, que bacana, né? Vendo aí, pensando direitinho. Então vamos ver ali agora, então. Se eu tenho 3 possibilidades, 6 são 3 eventos que eu quero, que são os favoráveis, com 6 possíveis. Simplifico aquela fração, é 1 dividido por 2 dá 0,5, que é meio. Meio vezes 100 corresponde a 50%. Bacana? Que é dividir por 100 e multipliquei por 100. Tá? Então, quando você for transformar por porcentagem, não precisa fazer aquela divisão por porcentagem, não. Só estou mostrando para os senhores que é o que acontece dentro da realidade. Mas na prática é só multiplicar por 100 e aquele sinal de porcento significa que está dividido por 100. Então, são 50% de chance de você jogar o dado e sair um número ímpar. Ao lançarmos uma moeda honesta é aquela que não é viciada, que ela pode cair tanto cara ou coroa, né? A chance de sair cara, aí já ensinei para vocês, né? Podemos até falar, sem fazer conta. Eu tenho 2 possibilidades para sair cara ou sair coroa. Se eu quero que saia cara, eu tenho uma possibilidade em 2, que corresponde a meio. E meio é 0,5, que corresponde a 50%. Cara ou coroa, só tem 2 possibilidades e eu quero que saia uma. Porque não tem como sair as 2 de uma vez, né, senhores? Só tem a possibilidade de sair uma. O cara ou coroa. Todas as 2 têm 50% de chance. João comprou um pacote de bala de goma. No pacote havia 8 balas de sabor hortelã, 6 balas sabor morango, 6 balas sabor abacaxi, 4 balas sabor laranja. E aí, senhores? Qual a probabilidade de João escolher no pacote, sem olhar, uma bala sabor laranja? É de quanto por cento? Isso aí
é de quanto por cento, senhores? Vamos calcular. Olha, eu tenho 8 balas de hortelã, 6 balas de morango, 6 de abacaxi, 4 de laranja, total de balas, 24. Eu quero que ele quer que escolha uma de laranja. Então eu tenho 4 possibilidades, num total de 24 balas. No pacote não tem 24? Então tem 4 possibilidades, que são os resultados possíveis, porque só pode dar possibilidade de você tirar uma bala laranja, só tem 4 possibilidades, mas só tem 4 balas de laranja. Então é 4 no total de balas, que é 24. 4 dividido por 24 corresponde a 0,1666. Aí a gente arredonda, multiplica por 100, dá 16,66%, arredonda para 16,6%. É uma possibilidade aproximada, porque deu uma dízima periódica. Agora vai ter exercício para vocês. Se vocês tiverem dificuldade, vocês vão deixar nos comentários. Aí no meio do caminho eu vou resolver mais um ou dois para esclarecer alguma dúvida, né? Se lançar um dado com a probabilidade de levar um número maior que 4. Um restaurante está 13 pessoas, 9 clientes e 4 garçons. Se escolhermos uma pessoa no local aleatoriamente, qual a probabilidade de ser um cliente? Né? Lá tem cliente e garçom. Se eu for escolher lá aleatoriamente, sem olhar, quem que eu vou apontar? Para quem que eu vou apontar? Qual a probabilidade que eu tenho para apontar para um cliente? Exercício, se eu escolher aleatoriamente uma letra do alfabeto, qual a probabilidade de selecionar uma vogal? Quantas vogais tem no alfabeto? E quantas letras tem? Então, vocês vão ter os eventos favoráveis e os eventos possíveis. Aí vocês vão analisar dentro daquilo que eu já ensinei. Se escolhido aleatoriamente o número da sequência 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, qual a probabilidade de se escolher um número primo? Você sabe o que é número primo? Quais desses aí são primos? Quantos primos tem? Qual essa possibilidade que tem de ser escolhido o número primo se aquilo ali estivesse dentro de uma caixa e você escolher um número? Se uma turma é formada por 8 alunos do sexo feminino e 7 do sexo masculino, e a professora escolher aleatoriamente um estudante para ir ao quadro resolver exercício, qual a probabilidade de ser selecionado uma aluna? Bacana isso, hein? Escolhendo aleatório um dia da semana, qual a probabilidade de se escolher uma segunda ou uma sexta? Então, você tem os dias da semana, qual a probabilidade de eu escolher uma segunda? E uma sexta, ou uma sexta, tanto um como o outro, tá? Não é para escolher os dois de uma vez, não. Ou um ou o outro. Uma pessoa foi até a padaria para comprar pão e iogurte. Se o estabelecimento possui 30 pães, sendo que 5 são do dia anterior e os outros foram fabricados no dia, e 20 iogurtes com a data de validade inelegível, dos quais um já venceu, qual a probabilidade do cliente escolher um pão do dia e um iogurte na validade? Você vai ter que ver lá uma probabilidade e a outra. Aí depois vocês vão pensar. Eu vou fazer um exemplo semelhante a esse para que os senhores pensem nesse aí. Qualquer dúvida, estarei lá nos comentários, ok? João, esse eu vou resolver para os senhores. João possui um pacote de balas coloridas. Ele resolveu contar quantas balas de cada cor havia no recipiente e chegou ao número: 6 balas vermelhas, 3 balas verdes, 5 balas brancas, 7 amarelas. Colocando todas essas balas de volta no pacote e escolhendo 2 doces para comer. Qual a probabilidade de João ter de pegar literalmente uma bala vermelha e uma amarela, sem repor a primeira retirada? Esse é semelhante lá do iogurte do pão. Vou resolver esse para vocês dar conta lá. Se vocês não deram conta, volta lá e resolve. Então vamos resolver. A probabilidade de balas no pacote, lá tem 6 mais 3 mais 5 mais 7. São 21 balas, né? 6 vermelhas, 3 verdes, 5 brancas, 7 amarelas. Beleza? Então, somando isso tudo, deu 21. A probabilidade de pegar uma bala vermelha é 6 em 21. Bacana? Então, tirei ali 6 em 21. Bacana. E agora, já tirei a bala vermelha. Agora eu vou tentar pegar uma bala. Qual é a outra cor que é? Que é uma amarela, né?
vermelha e uma amarela. Eu quero uma amarela agora. Então, a probabilidade de escolher a bala amarela, quantas balas amarelas tem? Ah, lá tem 7 balas amarelas. Beleza, então, em 7 possibilidades, em 21? Não, é em 20, porque eu já tirei uma bala vermelha. Então, lá agora na caixinha só tem 20 possibilidades, né? A possibilidade de acontecer o evento é só 20, porque não tem 21 balas lá mais, eu não tirei uma vermelha. Aí, beleza. Assim vai ser o mesmo caso de iogurte lá, tá? Você soma tudo, tira o pão, depois você tira o iogurte. Muito bem, 7 possibilidades em 20, né? Então, beleza. Muito bem. O que eu faço? Eu multiplico as duas, aí vou ter o resultado final. Assim, a probabilidade que a gente escolher uma bala vermelha e uma amarela é multiplicando as duas possibilidades. Então, a probabilidade vai ser 6 sobre 21, que é da vermelha, multiplicado por 7 sobre 20, que é da amarela. Ficou 6 vezes 7 sobre 20 vezes 20, dá 42 sobre 420. Simplificando tudo, 42 dá 1 sobre 10. É 1 para cada 10 a possibilidade de eu escolher essas duas balas lá dentro do pacote. Correto? Muito bem, senhores. É 0,1 corresponde a 10%, né? Se você ficar fazendo as contas. Então, essa resolução vai ajudar os senhores a resolver o do exercício anterior. Eu vou resolver esse outro também, né? Porque aí fica tudo bem bacana. Vocês vão ver aqui agora o seguinte: qual a probabilidade de escolher uma carta no baralho se essa carta e a carta não ser um as? Então, eu quero que essa carta não seja um as. Eu vou lá no baralho, tiro uma carta, mas não quero que ela não seja um as. Então, o que eu faço? Sabe como é que eu faço essa conta? Eu vou calcular a probabilidade de sair o as. Depois que eu calcular a probabilidade de sair o as, eu tiro ela do total. Correto? Aí eu vou ter a quantidade que é de não sair. Se eu tirar o total, é 100%, não é? 100% é 1. Então vamos lá para o raciocínio para vocês verem. O baralho é formado por 52 cartas, dos quatro são as. Sendo assim, uma em cada naipe, uma de cada naipe. Então tem 4 as lá, cada um de cada naipe. Isso não é problema, ele não está discutindo o naipe. Então, portanto, a probabilidade de sair um as é 4 em 52 possibilidades, beleza? Mas o problema pediu essa probabilidade, 4 em 52, é a probabilidade de sair um as. Tem 4 as em 52 cartas. Mas ele quer a probabilidade de não sair. Então, o que eu faço? Eu pego o total, que é 1, e subtraio, tiro dele as possibilidades de sair o as, que é 4 para 52. E 1, que é o total, que é 100%, é 52 sobre 52 menos 4 sobre 52. Isso aí já é continha de fração, né? Você pode tirar o mínimo muito comum, vai chegar no mesma coisa. Eu ensinei aquele método de igualar os denominadores, que depois é só conservar o denominador e somar o numerador. 52 menos 4 dá 48, então é 48 sobre 52, que é 12 sobre 13. Se eu dividir 12 por 13, vai dar 0,92. É 92% de chance de não sair as, porque eu calculei a probabilidade de sair e retirei do total e aí ficou a probabilidade dele não sair, nós temos 92% de chance. Entenderam bem essa explicação? Repitam esse exercício. A gente tem que ler o problema várias vezes para interpretar e entendê-lo, tá, senhor? Então, repitam e refaçam os exercícios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição dos senhores lá nos comentários. Por fim, em uma urna, há 12 bolas vermelhas, 5 bolas azuis e 3 bolas verdes. Sorteando uma bola ao acaso, qual a probabilidade de ser uma bola? Vocês vão com 3 exercícios num. Probabilidade de ser uma bola vermelha. Então, quantas vermelhas eu tenho? Total de bolas. Possibilidade de ser azul. Quantas bolas azul? Em relação ao total de bolas. E vê, já dei a dica, hein? Em um ônibus executivo A, casados, 6 mulheres e 8 homens casados. Solteiros, 9 homens e 7. Correto? Solteiros tem 9 mulheres e 7 homens. O sorteio será realizado com um grupo de turistas para ganhar um prêmio lá, que eles estavam no passeio. Qual a probabilidade de ser sorteada uma mulher casada? Então, você tem um total de pessoas no nome e uma mulher casada. Qual a probabilidade?
Qualquer dúvida, senhores, estarei no seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscrevam, façam um comentário, curtam e até o próximo capítulo.